Vamos continuar então, né? Já vimos o model. O model é um dos mais complicadinhos aqui do PHP. Depois do model nós temos o controller, né? E para a gente entender o que foi feito aqui dentro de controller, vamos primeiro analisar as classes de controle, né? Vamos voltar aqui no nosso servidor PHP. Eu vou fechar esses caras aqui. E vou abrir o banco controller. Cadê? Tá aqui o controller. Banco controller, banco agência controller e pessoa controller, tá bom? Então no banco controller, nós temos lá o consultar lista, consultar objeto, inserir, alterar e excluir. A mesma coisa vai acontecer com o banco agência, tá? Esse método consultar lista aqui, ó, é exatamente igual aqui no banco controller. Tá bom? A lógica é a mesma. A única coisa que vai mudar é o nome do service, né? Que eu estou chamando banco service, que eu estou chamando banco agência service, tá? O consultar objeto e o inserir, mesma coisa também. Se você comparar um com o outro, você vai ver que não tem diferença nenhuma, tá bom? Consultar objeto e o inserir. Sendo que no banco agência, né, tem apenas um detalhe a mais, tá? No banco agência, quando nós estamos inserindo um objeto, né, você primeiro busca aquele objeto agência lá no banco de dados, tá? Daí você tem que vincular o banco ao banco agência. Tá? Então, nós temos que consultar aqui um banco no banco de dados e vincular esse banco à agência. E aí sim, finalmente salvar a agência. Tá? Se você não fizer dessa forma, o Doctrine vai mandar um erro para você. Tá? Então, nós temos essa diferença aqui no inserir do agência, né? Ou no inserir de qualquer classe que nós temos apenas um objeto da classe Py vinculado nele, tá? Que é o caso de banco agência, né? Nós não fizemos o inverse by, então nós temos que fazer isso daqui dentro do banco agência, tá? Ou em qualquer outra classe que nós tenhamos esse mesmo cenário, tá bom? Muito bem, já o método alterar, tanto do banco agência como do banco controller, tem o mesmo esquema aqui, ó, tá? Veja, não tem alteração nenhuma. E o método excluir também. Não tem diferença nenhuma, tá bom? Então tá, entre um e outro a diferença então é apenas no método inserir. O método inserir, que nós temos então uma tabela de detalhe apontando para um objeto mestre, onde a tabela mestre não tem uma lista daquela tabela de detalhe, nós temos que fazer esse esquema no método inserir aqui. Perfeito? Ok. No pessoa controller, o consultar é igual aos demais, o consultar objeto também é igual aos demais, o inserir vai ser igual ao banco controller, ele não vai ter aquele esquema de você vincular os objetos, né? Porque a pessoa ela tem uma lista de objetos vinculados, em que em determinado momento é uma relação 1 para 1, com pessoa física e pessoa jurídica, e em outros momentos é um relacionamento 1 para muitos, né? Com contato, telefone e endereço. A pessoa também se relaciona com transportadora, com cliente, com colaborador. Só que cada uma dessas outras tabelas tem a sua classe, tem a sua janela, né? Nós vamos ter uma janela para cliente, uma para colaborador, tá? Então, do ponto de vista de colaborador, por exemplo, né, é bem provável que ele haja como se fosse um banco agência, onde nós vamos precisar de uma pessoa vinculada ao colaborador, tá? Mas a classe pessoa, ela vai simplesmente persistir todo mundo que vem com ela. Que é quem? Pessoa física, pessoa jurídica, contato, telefone e endereço. Tranquilo? Muito bem. Sabendo disso, o inserir dela não tem alteração nenhuma. No entanto, o alterar dela é diferente dos outros dois alterar aqui, tá? Do alterar do banco agência e do alterar do banco controller. Então, quando eu for utilizar o método alterar do controller de uma tabela mestre detalhe, primeiramente eu excluo os filhos, né? Eu removo todos os objetos filhos daquela tabela em questão, né? No caso da tabela pessoa, eu excluo a pessoa física, a pessoa jurídica, excluo os contatos, o endereço e os telefones e insiro todo mundo de novo. Essa é a minha estratégia aqui, tá? Então, por conta disso, eu chamo o método excluir,
Daí eu mapeio e depois eu insiro todo mundo de novo aqui, ó. A pessoa física, a pessoa jurídica, os contatos, os telefones e os endereços. Então essa é a nossa estratégia para tabelas mestre e detalhe, tá bom? Temos que utilizar esse template aqui, né? E no caso do método excluir, ele é igual nos 3 cenários, tá? Sabendo disso, como é que fica o nosso template aqui? Template do controller. Ele recebe então o método consultar, o método consultar objeto, o método inserir, sendo que no método inserir nós vamos ter aqui os mestres vinculados, né? Que é aquela questão de você anexar os objetos, caso seja necessário, né? O cenário de banco agência, tá? No método alterar, nós vamos ter aqui uma string para o excluir filhos. Que string é essa? É a string que aparece aqui em pessoa. Essa daqui é a chamada para o método excluir filhos. Nós não temos essa chamada aqui no alterar do banco agência, né? Nós simplesmente mapeamos e salvamos. No banco controller, no método alterar, nós também mapeamos e salvamos. No pessoa controller, antes de mapear, precisamos excluir os filhos. Por isso que nós temos esse excluir filhos string aqui, que vai começar sendo vazio essa string lá no nosso gerador, né? Mas que pode ter essa chamada para o método excluir, caso eu esteja numa tabela mestre, tá? Daí a gente mapeia, né? Isso aqui é fixo. Depois eu vinculo os objetos, vinculo as listas e aí finalmente eu salvo, tá? Se eu não tiver objetos, se eu não tiver listas, o que é que vai acontecer? Vai ficar mapear e salvar. Assim como eu tenho no banco, ó, mapear e salvar, assim como eu tenho na agência, mapear e salvar. No caso de pessoa, ele vai colocar esse cara aqui no lugar dessa string, daí ele vai mapear, vai colocar a lista de objetos, vai colocar a lista de listas, né? São essas 3 aqui. E finalmente ele vai salvar. O resto do código é fixo. Mesma coisa acontece com o método excluir, é um código fixo. Fixo assim, né? Em determinados pontos nós vamos substituir algumas coisas, como aqui, ó, o nome da classe. Aqui de novo, o nome da classe. Mas boa parte do método é código fixo, né? Ok, sabendo disso tudo, vamos lá no nosso gerador, PHP Controller. Eu tenho então aqui o Table Class, o excluir filhos string, né? Que é esse cara bem aqui, ó. Excluir filhos string. Daí eu tenho os filhos vinculados, tanto o objeto como lista, e tenho os mestres vinculados, tá? Bem aqui eu pego os relacionamentos locais, né? E se o side for local, ó, eu já coloco lá a vinculação desse objeto no método inserir, né? Como assim a vinculação desse objeto no método inserir? Eu estou preenchendo aqui os mestres vinculados. E os mestres vinculados, ele aparece aonde? Aqui, ó, no método inserir. Tá? Por que eu estou fazendo isso apenas onde tem o side local? Se você vier no modelo, você vai entender. Você vem aqui, abre o banco agência, o side dele é local. Então, em banco agência, eu quero apenas um objeto banco. E eu não tenho uma lista de agências lá em banco. Isso vai acontecer de novo, sabe onde? Vai acontecer aqui, ó. No fornecedor, por exemplo. Eu vou ter um cadastro de fornecedores, tá bom? Daí em pessoa, quando eu consulto pessoa, eu quero que venha a lista de fornecedores? Não quero que venha a lista de fornecedores. Até porque fornecedor é uma pessoa, né? E a pessoa é um fornecedor. Então é uma relação 1 para 1 aqui, tá? De
qualquer maneira, eu vou querer que venha um fornecedor vinculado à pessoa, um objeto fornecedor? Não. Mas eu vou querer que venha uma pessoa vinculada ao fornecedor. Então, o mesmo caso aqui que acontece entre banco, agência e banco, acontece entre fornecedor e pessoa, tá? Eu vou querer um objeto pessoa local dentro de fornecedor. Quando eu for colocar o comentário aqui de pessoa, o side vai ser local, tá? O CRUD vai ser R. Eu quero só consultar a pessoa. Tá? Eu não quero persistir ou mexer com a pessoa quando eu estiver trabalhando na tabela ou na janela do fornecedor, tá? Mesma coisa acontece com transportadora, entre transportadora e pessoa, tá? Mesma coisa acontece com cliente, entre cliente e pessoa. Então, esses três relacionamentos entre esses três caras e pessoa são parecidos com o que acontece entre banco, agência e banco, tá? O mesmo comentário que nós colocamos aqui no ID banco, nós vamos colocar no ID pessoa desses três carinhas aqui, fornecedor, cliente e transportadora, que é diferente dos comentários que nós colocamos para pessoa telefone, pessoa contato, pessoa endereço, jurídica e contador, tá? Jurídica e física. Contador é o mesmo caso. O que acontece com o contador é o mesmo caso de cliente, fornecedor e transportador. Nós queremos um objeto pessoa dentro de contador, mas nós não queremos um objeto contador dentro de pessoa. Então, em todos esses casos, né, no caso de cliente, fornecedor, transportador e contador, nós precisamos no método inserir, aqui, ó, colocar um objeto mestre ou setar o objeto mestre para ele ser sincronizado através do Doctrine, tá? Esse método é colocado, esse objeto é colocado aqui no método inserir, que você pode ver lá no banco agência controller, aqui, ó, no método inserir. O ideal, né, é que nós não precisássemos fazer isso aqui dentro do PHP, dentro do Doctrine, tá? O ideal era o quê? É que esse banco ele viesse do lado do cliente, como ele de fato vem, né, e que nós apenas mapeássemos esse banco para dentro do objeto agência. Então esse banco ele já vai ter lá o ID 27, por exemplo, né? E o Doctrine ele deveria saber, já que esse banco tem o ID 27, eu quero apenas alterar a agência e não quero fazer nada com esse banco, tá? Mas ele se perde, né? Ele acha que esse banco é uma classe que precisa ser persistida de alguma forma, ele pede para você colocar o Cascade persiste dentro de banco, né? Dentro de banco agência, no caso aqui, e mesmo que você tenha um ID setado para aquele banco que veio do cliente, ele vai inserir um banco novo, enfim, ele se perde completamente. E a forma indicada que tem para resolver isso é você consultar o objeto banco para vincular aquela agência, né? Ele vai saber, esse objeto banco já existe, ok. Vou apenas inserir a agência vinculada a esse banco, tá? Enfim, de repente, com o tempo a gente acha uma maneira mais interessante de fazer isso daqui, para nós não precisarmos sempre ir no banco de dados, né? Buscar esse objeto vinculado, para setar ele para isso nesse objeto que está sendo inserido aqui, né? O ideal é que isso não acontecesse, tá? Mas, pelo visto, é a saída que nós temos para o Doctrine. Pelo menos foi a que eu encontrei na documentação e nos comentários da internet, tá? Se você tiver alguma sugestão, você pode colocar lá no Trello. Muito bem, sabendo então que nós já resolvemos essa questão do inserir, que nós vimos como é que funciona aqui no gerador, vamos agora para os relacionamentos vinculados ao mestre, né? Se o relacionamento for 1 para 1, ele gera o filhos vinculados ao BJ. O filhos vinculados ao BJ está onde mesmo? Está aqui, ó. Filhos vinculados ao BJ, tá? Então, neste momento aqui, ele está gerando esse código aqui, ó. O código do método alterar. Ok? E mais aqui embaixo, se for one to many, ele está gerando os filhos vinculados list, que é esse código aqui, ó. São as listas vinculadas, né? Não esquecendo que em determinado ponto ele vai alterar o conteúdo dessa variável aqui, ó, exclui filhos string, que é para chamar o método excluir filhos lá do serviço, tá? Onde é que ele está fazendo isso daqui? Vamos ver, bem no comecinho, ó. Assim que ele entra, tem relacionamentos? Tem. Então, amigo, chama logo aí o método excluir filhos do serviço. Ele já coloca aqui em cima. Ok? Perfeito. Vamos ver então como é que fica um controller gerado
pelo nosso gerador, né? Primeiro o controller do banco controller, tá aqui ele. Consultar objeto, consultar lista, inserir, não tem a chamada lá para o objeto vinculado, porque não existe, e o alterar um alterar padrão, onde ele mapeia e salva, tá? Excluir também, um excluir padrão, né, sem alterações. No caso do banco agência controller, é que nós vamos ter aqui. Consultar lista, consultar objetos são padrões. No método inserir, ó, nós temos lá, temos que setar o objeto vinculado, né, no caso aqui é o banco. No alterar, temos apenas a chamada para o mapear e para o salvar. Veja que aquela chamada ao método excluir não existe aqui em cima, tá? E o excluir é padrão. E finalmente o pessoa, que é o mais diferentão aí, né? Pessoa controller, tá aqui. Métodos, consultar lista, consultar objeto padrões. No inserir, eu não tenho nenhuma vinculação de objeto. E no alterar, primeiramente eu chamo o excluir filhos. Daí eu vinculo todo mundo aqui, os objetos. Vinculo as listas. E finalmente aqui eu chamo o método salvar, tá? E lá no final o método excluir é padrão.